Agora, agora vamos gravar e ler a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 12, do versículo 12, diz assim: os sinais já tivemos de verdadeiro apóstolos de realizar-se em vossa meio, através de uma paciência de toda prova que sinais produzia os milagres. Esse é os povo que trabalhava para Cristo, né? E em que foste, no versículo 13, estas igrejas serão de fato de que vós foi pesada, revelando-se estas injúrias. E no versículo 14 fala assim: eis que estou pronto a ir ter convosco pela terceira vez, não vos serei nervoso, porque não posso vos bem que, e assim vós mesmo com o efeito, e não são os filhos de devem historizar para pais, mas aos pais para os filhos. E no capítulo 15 fala assim: de muitas boa vontade darei o que o meu me darei a mim mesmo pelas vossas almas, e ainda que amando-vos mais seja menos amados por povo. Tem que ser amado mais por Cristo, né? E no capítulo 16 fala assim: mas seja assim, e fui pesado, como porém sou esperto, e panhei vós pelas instícias. E no 17 diz assim: e caso tirei proveito de vós por meio de alguns daqueles que vós enviei. E nosso Senhor Jesus Cristo diz assim, e no capítulo 18 diz assim: rogai, Tito, deve enviar um irmão que conhece por caso de tirou Tito, que vós algumas coisas não andava nos como mesmo respeito sobre o mesmo pegados. E no versículo 19 fala assim: a muitos pensei que os injustificamos diante de vós, porém Deus em Cristo que nós falamos, mas tudo isso, meus caríssimos, para vossas edificações. E no versículo 20 diz assim: temos que quando for não vos achei, quais eu serei que vós me enchei, qual não serei recebido, encontrado entre vós, contendo invejas ríficas, divisão de colunas, murmuração e arregações de desordens. E no versículo 21 fala assim: recebei a minha chegada entre vós, Deus, humilhai ainda a vossa respeito, tenho acharar que muitos daqueles que pecam não fazem a respeência, impureza, informação e solidão que dizem. Agora vamos para o capítulo 13. No 13, que é o último capítulo, diz assim: no primeiro, do 13 fala assim: em que estarei vós que foi visitar, pois pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se resolver todas as questões. E no versículo 2 diz assim: quando de minha segunda visita e diverte daqueles que pecaram hoje, estou causando do respeito de todos mais, e mais contra vós não usarei de perdão. Dá perdão às pessoas que precisamos fazer. E no versículo 3 fala assim: simplesmente porque exigi prova que é Cristo que fala em mim. Cristo que está falando em mim para vocês. Vocês têm que ouvir a palavra, porque quem fala é Cristo, não eu. A palavra é de nosso Senhor Jesus Cristo.
que fala em mim e ora para convosco, ele não é fraco, mas exerce o seu poder entre vós. Se você falar em Cristo, você tem poder entre vós. E no versículo 4 fala assim: em verdade que eu fui classificado por fraqueza, mas está vivo pelo poder de Deus. Também nós somos fracos nesse mesmo que viviemos que poder de Deus para atuar entre vós. E no versículo 5 fala assim: examinai vós e vós mesmo estai da fé, provai vós. Mesmo caso não conheceis que Cristo é Jesus, tem gente que não conhece que Cristo é Jesus, que nosso Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus. Tem que aí diz assim: este em vós o menos que a prova, vós seja talvez desfavorável. Às vezes você vai falar em Cristo, as pessoas não acreditam e vai deixar você desfavorável, mas não perca a esperança não, vai falar com outras pessoas que Cristo é o Deus vivo do céu que nos salva. E no capítulo 6 diz assim: espero que reconhecereis que ele não é contra nós. Jesus não é contra nós, ele é a favor de nós. E no capítulo 7 diz assim: entretanto, rogai a Deus que não fazei mal alguém que para que parecemos que aprovamos, mas para que a vós fazei, embora não sejamos tidos por reprovado, nós temos que sempre aprovado por nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 8 diz assim, no versículo 8 diz assim: contra a verdade não temos poder algum, temos apenas em prol de verdade. E no versículo 9 diz assim: alegrai-vos e vós vê forte, quando nós somos fracos e desçamos por vossa perfeição. Nosso Senhor Jesus Cristo dá o poder de a gente ter a perfeição de falar em nome dele, né? E no versículo 10 diz assim: eis porque eu vos escrevo de longe, para que estamos presentes, não tenha que usar o rigor em vise do poder que o Senhor me conferiu para identificar e não para destruir. Para nós crescer na palavra que ele faz, né? E no versículo 12 diz assim: por fim, irmãos, vivei em alegria, tendo a perfeição, animais e tendo só o coração, vive em paz, Deus de temor, a paz terá convosco. E no versículo 12 diz assim: saudai-vos, ou outro nos óculos santo, todos os santos vós saudam. Óculos santo é beijar o irmão para poder nós ter a salvação. E no versículo 13 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Olha que o final do capítulo 13, do final dos Coríntios, o que lá para os Coríntios que Paulo escreveu, que falou no final dos 2 Coríntios, que foi, olha que graça, o que é o poder da Bíblia Sagrada que nós traz para nós ter Jesus como nosso Salvador. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, que ele é a graça, antes era a lei, agora é a graça, e o amor de Deus é a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Jesus te ama muito, Jesus gosta muito de todos nós, de você. Ame Jesus Cristo, que ele é o teu caminho, a verdade, ele é a vida de nossa vida eterna e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.